Tu tem esperança, cara, no nosso sistema político? Eu tenho, meu. Eu tenho. Mas não é esperança no sistema político, eu tenho esperança na sociedade. Porque é a gente que alimenta o sistema político. Eu sei que é complicado isso e pode parecer romântico, né? Apaixonado, bobão. Pode até ser meio bobão. Mas assim, eu acredito que se a gente melhorar a educação, eu acredito que se a gente insistir, sabe? Você cumpre um papel importante. Você tem um monte de gente que te assiste. Mas aí nunca é tanto quanto sei lá, Um horário eleitoral. o horário eleitoral. Mas tá bom, mas também não tem Você faz todo dia, toda hora, o tempo inteiro, você não faz só durante o horário eleitoral. E o horário eleitoral a gente sabe que é propaganda. Ou a gente acha que lá eles falam a verdade. Mas a gente sabe, né, Eduardo? Todo Eu mundo não sei, a massa, eu não sei. sabe, Ó, a minha claro mãe, que sabe. não sei. Sabe. Pergunta pra tua mãe. Horário eleitoral gratuito que o cara fala assim, agora eu vou conversar com você. Olhando nos olhos. Você acha que as pessoas acham que ele está falando aquilo, ele pode até acreditar nele, mas eles acham que aquilo não é propaganda? Eu não sei se eles Começa enxergam agora o com tanta horário do clareza. partido. Sabem, mas podem curtir. E vou te falar, o horário eleitoral gratuito naquele do programa Cara, longo... a gente tem fã de político no Brasil, pô. Não, tudo bem. Mas o horário eleitoral gratuito, aquele do programa longo, dá cada vez menos audiência. As inserções comerciais ao longo da programação, sim, aí sim. Mas é o tempo inteiro. Você vendo os caras falarem e a gente vai ter que escolher um deles, óbvio, ok, tudo bem. Você pode ficar satisfeito e insatisfeito. Mas o que eu quero dizer, eu acredito que o Brasil hoje está melhor do que está em 1980. O Brasil está hoje melhor do que está em 1930. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas você pode escolher o critério que for. Renda, gênero, o que você quiser. Você fala assim, não, mas há uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Violenta. Volta para 1980. Eu não estou dizendo que, já resolvemos, vamos para o próximo problema. Não. Racismo. Tem racismo. Mas e em 1980? Então a gente está melhorando? Tem muito a fazer? Tem muito a fazer. Mas a gente está melhor do que em 1980. Então, pelo menos a gente não está indo para trás. Pelo menos a gente não está evoluindo. Tem país que evoluiu. Bom, há controvérsia. Tem gente que diz que a gente, nos últimos 4 anos aí, a gente deu um salto para trás. Mas aí nós vamos entrar na guerra político-partidária, claro, entendeu? claro. Tudo bem, vai ter. Mas eu não estou falando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu estou dizendo assim, você tem que olhar em décadas. Você não transforma um país assim. Você quer mudar a educação. O camarada entra no primeiro ano do ensino fundamental, ele vai sair, no último ano do ensino médio, ele vai estudar o quê? 9 anos, 10 anos, 11 anos? Você precisa disso para... Esse que está entrando, né? Agora, se esse que está entrando agora leva a lição para a mãe ou para o pai, e a mãe ou o pai não tem a menor ideia do que ele está estudando, como é que se dá o diálogo? Me explica. Aí esse que está indo para a escola hoje, a mãe ou o pai colocam ele na escola e uma das coisas mais importantes é ele comer, como é que ele pode avançar? Você tem escola hoje no Brasil, Igor, que eles falam assim, tem internet. Tem um ponto de internet na biblioteca, que nem biblioteca é. Não adianta ter um ponto de internet na biblioteca. Vem cá, se tiver um ponto de internet aqui em algum canto, com fio, cadê o Wi-Fi para todo mundo? E se o pessoal ligar, vai ligar com o quê? Eles não têm nem o equipamento? Não tem equipamento, como é que resolve? Então, é um problema hoje no Brasil. Então, se a gente não conseguir avançar, e a gente está avançando, porque antes não tinha nem isso, imagina o que era pré-internet. Era uma tragédia, né? Imagina a pandemia. Se a pandemia com a internet foi ruim, imagina a pandemia sem internet. A gente diz assim, não, a educação piorou no período da pandemia. Mas agora imagina sem internet, porque uma parte da sociedade estava sem internet mesmo. Sim. Mas imagina se toda a sociedade fosse sem internet, o Brasil ia quebrar se não tivesse internet, porque as empresas não iam funcionar. O que ia acontecer? O Brasil ia quebrar, ia ser uma coisa, peste negra, século XIV, XV. Sim. Entendeu? Século XVI. Uma loucura. Sim, é verdade.
Então, acho que a gente está avançando sim. O Brasil hoje é melhor. Agora, renda é um problema. Aí eu ouço às vezes as pessoas falando, eu tenho saudade do tempo em que as escolas públicas eram boas. Eu fico enlouquecido quando eu escuto isso, mas dá vontade de pular no cangote. Você tem saudade do tempo em que você estudava na escola pública. E ela era boa porque você estudava lá. Porque teu pai rico botava você na escola pública e o filho do pobre não tinha onde estudar. Então você tem saudade de um tempo em que você tinha o privilégio adicional, nem pagar a escola você pagava, porque você estudava na escola de rico, que era a escola pública. Uma elite que estudava na escola pública. Não era escola para todos, você entendeu? Hoje em dia você tem uma quantidade de escola muito maior, tem muito mais gente na escola. Saúde. Como é que era a saúde? Você imagina se a gente pegasse uma pandemia em 1980, o Sistema Único de Saúde não existia do jeito que ele está estruturado. Então, isso me deixa estimulado. Agora, claro que você vai listar um monte de coisa que eu falo, isso é uma tragédia, isso é um horror, dá vontade de dar uma chinelada. Mas não é um país que tem grandes exemplos, né? Mas também não é um país que não tem exemplo nenhum. Tem coisa bacana. Não acho que é copo meio cheio, meio vazio, tipo assim, é na metade. Não é. Mas eu não queria também desconhecer que tem coisa interessante. Não porque os governantes são bacanas, não são eles que fazem. É apesar deles, Igor. Eu sei, eu acredito nisso. Apesar deles, você produz riqueza. O Flow produz riqueza. A Receita Federal vem tomar a sua riqueza. Essa é a ordem natural das coisas. Não são eles que produzem riqueza. Aí eles pegam o dinheiro do Flow e o dinheiro de todo mundo e resolvem fazer uma política pública para eles se reelegerem. Uma vez eu ouvi uma história. Quando eu ouvi, eu fiquei chocado. Depois eu fiquei pensando, falei, pô, esse cara tem razão. Eu dirigia a revista Exame. E a gente fez uma capa que chamava Vergonha do Lucro. Porque tem uma coisa no Brasil que é vergonha do lucro. A gente tem vergonha, a gente não gosta do lucro, o empresário não gosta do lucro, gosta, mas fica com vergonha de falar. Então a gente pegou um avestruz e enfiou com a cabeça dentro da terra, assim. Vergonha do lucro. Foi uma capa muito legal que a gente fez e a gente discutiu com os empresários. Assim, o empresário A dizia, tivemos um lucro de tantos milhões no quarto trimestre, mas fazemos um trabalho social belíssimo e tal. O americano fala, tivemos um lucro de 100 milhões no último trimestre, mas no próximo trimestre vão ganhar 200. O mas é para dizer que vai faturar mais, lucrar mais. Aqui o mas é para dizer, eu ganhei dinheiro, desculpa. Como desculpa? Teve lucro, vai pagar imposto, vai pagar dividendo, e o Brasil vai ser melhor se tiver um monte de empresa dando lucro, em vez de ter um monte de empresa dando prejuízo. A gente quer empresa dando prejuízo. E aí, lá pelas tantas, a gente conversando com o empresário, ele falou assim, quando um empresário mantém uma praça, todo mundo perde. Eu falei, não, para, aí é demais para minha cabeça. Como é que é isso? A prefeitura não cobra um dinheiro da gente para manter praça? Cobra. Ela devolveu esse dinheiro porque o empresário está mantendo? Não. Ficou com o dinheiro. Ó que safada. O empresário tira do lucro dele? Não, ele põe na verba de marketing. Então está no preço. Você paga mais por isso? Paga. Então, o produto que você vai comprar dele custa 1 centavo a mais? Que seja. É você que está pagando. É 1 centavo para manter aquela praça na prefeitura, é você que está pagando. Então eu pago 2 centavos, um para o empresário, um para a prefeitura, o empresário fatura, a prefeitura fatura, e eu que pago a conta. Aí eu falei, e me iluminou. Eu falei, você tem toda a razão. Quando o empresário mantém uma praça, todos perdem. A gente paga e ele fatura e a prefeitura... A cidade nunca foi tão limpa. Claro, eu que estou pagando 2 vezes e não uma só. Por isso que ela é tão limpa. O que, aliás, não dá para a gente dizer de nenhuma grande cidade aqui do Brasil. Mas faz sentido. Aí quando eu vi isso, falei, cara, isso me iluminou. Como as coisas não são como parece. Parece bonito. A empresa abraçando, né?